Olá pessoal, como eu já havia comentado com vocês em outro vídeo, não é um unboxing, mas é um vídeo mostrando em detalhes as cartas dos arcanos menores desse deck de tarô chamado Medieval Europe Tarot. O nome do autor está aqui, Vladimir Stranikov, e é um deck que me impressionou muito pela qualidade dele e também pela beleza gráfica. Eu gosto de baralhos que sejam o que eu chamo de inspiradores, ou seja, baralhos que me agradem ver as cartas enquanto eu faço meus estudos ou leituras dessas cartas e também ao mesmo tempo que eles me levem a pensar fora da caixinha, ou seja, fora daquilo que a gente está acostumado a repetir, que é uma coisa meio decorada dentro da gente. Decorar significados não é entender significado. Decorar significado não é saber interpretar. Porque cada carta, cada desenho, cada símbolo, ele é tão amplo como cada palavra do nosso vocabulário, né? Nós temos 23 letras no nosso vocabulário que fazem com que a gente possa fazer todas as palavras que exprimam nossas ações, nossos sentimentos, né? Falem de nós, comentem, discutam, né, com essas poucas letras. A mesma coisa os oráculos, eles têm um número X limitados de cartas, mas cada carta carrega dentro de si tantos significados, tantas possibilidades de interpretação, que é isso que nos faz melhores ou medíocres intérpretes, ou seja, cartomantes, coisas assim. Então, mostrando para vocês, eu separei aqui as cartas por naipes. Então, começando com o naipe de paus. E quando a gente fala do naipe de paus, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do fogo da criação, do fogo da necessidade de se expressar. Nós estamos falando daquela ebulição que a gente sente quando a gente começa a planejar alguma coisa, que mil ideias, mil fórmulas, mil possibilidades cruzam a nossa mente até a gente conseguir definir, estabelecer um projeto e realizar esse projeto. Seja isso, o que é que eu vou fazer para o almoço de hoje, ou seja, como será a minha tese de final de curso de doutorado, o que eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever, né? Então, essas coisas são importantes. O que será o argumento do meu próximo livro? Né? A gente tem que pensar que aqui, no naipe de paus, está toda a criatividade, está toda a força, está toda concentrada a grande energia da criação. Né? A grande energia da criação. E nós começamos com o As e vamos passando pelas outras cartas, naturalmente. O 2 de paus. O 2 de paus mostra uma situação muito comum, que é faço ou não faço, porque esse naipe é o naipe do fazer, é o naipe da atividade. Então nós temos duas figuras, nós temos uma figura aqui que está numa situação mais sonhadora, né? Pensando a respeito, curtindo o momento da criatividade, e nós temos aqui a figura que está indo em direção a isso. Essa está se movendo. 2 de paus pode ser muito isso. Vale a pena eu fazer? Não vale a pena eu fazer. Vale a pena eu entrar nesse negócio? Não vale a pena eu entrar nesse negócio. Vale a pena eu começar esse curso? Não vale a pena eu começar esse curso. Vale a pena eu me dedicar a esse hobby? Não vale a pena eu dedicar a esse hobby. Vale a pena eu
aproveitar esse tempo de pandemia, afinal de contas eu estou fazendo isso em agosto de 2020, para reformar a minha casa, ou trocar a decoração, ou consertar algumas peças do mobiliário da minha casa, ou não vale, é melhor ficar quieto, deixa passar o tempo, né? O 2 de paus pode, dependendo das circunstâncias, significar isso. Circunstâncias vocês podem trocar pela palavra contexto, tá bom? Daí nós vamos ter aqui o 3 de paus. E o 3 de paus mostra o interesse na ação. Ele está segurando uma lança, por exemplo, nessa imagem. É diferente de outros baralhos. Ele está esperando que aconteça alguma coisa. A ideia é, ele deu início a alguma coisa. Agora vamos ver como é que isso está se desenvolvendo, está movimentando. O 4 de paus. A gente está muito acostumado a ver essa carta com uma tendinha aqui em cima. São 4 varas, né, representando o naipe de paus, e uma tenda. Por quê? Porque, na verdade, vai dizer que isso daqui é um sucesso. É um sucesso. Nós estamos, olha, no número 4, nós temos 10 cartas nesse naipe para percorrermos, né? Então nós estamos no número 4. Isso é sucesso final? Não, é um sucesso no meio do caminho. Deu certo, a planta foi aprovada pela prefeitura, a minha cliente gostou do desenho que eu fiz do modelo da roupa dela, eu fui selecionado para fazer um teste para uma peça de teatro que eu gostaria de fazer, de interpretar, que eu gostaria de trabalhar, né? Isso é um momento de celebração, muitas vezes comunitária. Não apenas eu estou feliz, mas meu grupo está feliz junto comigo. Porém, dentro de limites. Dentro de limites. Por isso aquela tendinha nas cartas do Rider-Waite. Por isso esses 4 marcos aqui. Você vê que eles não estão fora deles. Dentro dos limites que eu me propus, eu estou feliz. Dentro do ambiente que eu me propus, eu estou satisfeito com o que está rolando. O 5, dá para a gente entender que isso é um conflito, né? E é um conflito. Nós temos diversos conflitos durante o dia da gente, fazendo as coisas do dia da gente, né? Mesmo as coisas que a gente já nem presta mais atenção, a gente já está tão calejado, para usar uma expressão corriqueira, que a gente já não dá mais bola, a gente já sai de casa sabendo que vai passar por isso, que é quem pega transporte público, o mau cuidado desse tipo de transporte, às vezes a grande dificuldade, a forma de você se manter, eu sempre digo, mentalmente saudável, tendo que usar um transporte que deveria te deixar bem, né? Você paga caro por ele, mas muitas vezes não te dá isso. E aqui nós temos que pensar que na vida da gente também tem isso. Vai sempre ter um diálogo, sempre você vai passar por um crivo de observação, de crítica, de gente que vai questionar a sua ideia, o seu projeto, se vale a pena, se não vale a pena, se vale a pena investir em você e não investir no outro. É aquele momento que, às vezes, você está indo atrás, você precisa ir atrás do patrocínio, porque senão você também não consegue materializar o seu projeto. E você vai enfrentar muita gente que também está indo atrás desse patrocínio, né? Olha as ideias aqui, representadas pelos bastões, né? E é, na verdade, uma guerra, entre aspas, naturalmente. Isso você pode também trazer ela para o seu contexto. Meu problema atual, minha questão atual não é exatamente a busca do patrocínio, vamos supor, é uma outra coisa. Eu não estou preocupado em estar bem e me manter positivo durante todo o dia, não me irritando dentro do transporte público, que eu uso, disputando um lugar com as pessoas, disputando um ônibus, disputando um serviço de metrô que não esteja paralisado, né? São situações que a gente passa. O 6
costuma, não estou dizendo sempre. O 6 de paus costuma ser uma carta que a gente chama de sucesso. E é um sucesso também no meio do caminho. É no 10 que nós vamos terminar a leitura disso tudo. Então é um sucesso que é prometido, que você está vivenciando no meio desse processo de conseguir as coisas. Talvez aqui você tenha, talvez no 5 você tenha lidado muito, batalhado muito para fazer valer a sua ideia. No 6, a sua ideia parece ter prevalecido. Então, é uma carta considerada normalmente positiva. Não significa que seja sempre, em todas as situações. 7 de paus. Novamente, né? Tem gente que diz que isso atrai inveja, não vou falar o que eu estou fazendo porque atrai inveja, mas é isso, você vai encontrar gente que vai criticar em tudo, né? Vai criticar. Hoje em dia as pessoas criticam loucamente, exercem o poder de crítica sem terem qualificação para isso, em tudo, especialmente nas mídias sociais. Você expõe uma ideia e a pessoa vem e condena a sua ideia, briga pela sua ideia. O que a carta 7 de paus sugere? Que você deve ater-se à sua ideia, não larga, não abandone aquilo que você acredita e lute por ela. Lute por ela. Pode ser combater, ser uma coisa meia de Cervantes, né? Meia Dom Quixotesca. Não importa, você está lutando pelo seu sonho, você está lutando pelo seu ideal. Você está combatendo a guerra justa, que é por aquilo que você acredita. O 8. O 8 é uma carta, o 8 de paus, é uma carta que pede para a gente dar um ligeiro time, um ligeiro tempo entre o pensamento e a ação. Ou seja, veja, o rei aqui, ele está consultando um astrólogo, deixa eu trazer a carta bem próxima, a respeito de uma questão. O que essa carta, então, tem a ver com o 8 de paus? Eu tenho diversas situações para resolver. Eu tenho diversas respostas para dar. Eu tenho diversas situações para tomar. O que eu tenho que fazer? Não me precipitar. Não me precipitar. Consulte-se, né? Veja dentro de você se aquilo é a hora certa, o momento certo. Eu estou com vontade de dizer isso agora. Pare um pouquinho, respire fundo antes de dar essa resposta. Talvez você pode vir a se arrepender no futuro de uma resposta que você deu no calor de uma discussão, de uma contrariedade ou de um dia difícil para você. Pense 2 vezes antes de agir. Não está dizendo para você não agir, deve agir, mas pense novamente mais um pouquinho. É uma das interpretações possíveis para a carta do 8 de paus. A carta 9 de paus vai dizer que mesmo praticamente no final do ciclo, poderão surgir outros e novos empecilhos, mas que você pode contar com uma proteção, aqui no caso de um anjo. Você pode interpretar esse anjo como a sua própria boa vontade, a sua própria determinação, a sua própria ambição. Eu estou falando ambição no melhor sentido da palavra ambição, não no sentido ganância. Ambição. Eu ambiciono ser um excelente artista plástico. Eu ambiciono ser um excelente culinarista. Eu ambiciono ser um grande escritor, um grande poeta. O que eu sei que eu tenho que fazer? Estudar, me dedicar, passar minha vida na aprendizagem do meu ofício, né? Enfrentando tudo que pode acontecer, desde daquela pessoa que vai chegar para mim e dizer: olha, se eu fosse você, eu largava disso, você já tentou, foi legal, foi bacana, mas não é uma coisa que dá muito certo, veja, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, coisa e tal, você não tem segurança, vai lá fazer um concurso em vez disso, coisa e tal. Se o concurso não estiver entre os seus planos, não faça.
Atenha-se aos seus planos, porque os seus planos eles se originam desse fogo interno que nós temos de criação. Já é algo que está nascendo. É só você deixar vir a luz. E o 10 de paus, que essa carta sempre, quase sempre, não é sempre, representada por uma figura humana sobrecarregada pelo peso de alguma coisa. E é isso. Lembre-se sempre que tudo que você vocês vão me desculpar a simplicidade, mas é uma coisa meia Antoine de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. Você é responsável por aquilo que você cativa. Você queria ser médico, você vai ter que enfrentar responsabilidades que talvez não estivessem nos seus primeiros planos. Você vai acordar no meio da noite, você vai ser acordado no meio da noite, você vai enfrentar situações de decisões muito difíceis, sem dúvida alguma, você vai se expor a situações de risco de vida sua, inclusive trabalhando em lugares que não são os mais salubres, né? Essa coisa toda. Então veja, aquilo que a gente conquista, ele não vem à toa, ele também vem cheio de responsabilidades, inclusive a manutenção daquilo, né? É a mesma coisa, você sonhou a vida toda ter um computador, digamos, um computador de última geração, enfim, ou uma televisão de última geração. Não é porque você comprou que você vai tratar isso como se fosse um produto que não tivesse valor nenhum. Não estou falando que você tem que ficar obcecado pelo produto, ou pela situação, ou pela decoração que você acabou de fazer na sua casa. Você entende? Ninguém pode sentar na cadeira porque você acabou de pôr a cadeira. Não, não é isso. Mas há uma responsabilidade, você tem que manter a sala limpa, para que a cadeira também não se estrague, não suje. Você tem que manter o computador sempre atualizado, para que ele possa oferecer a você um retorno do valor que você pagou por ele e da expectativa que você tinha por ele, né? Você entrou na faculdade, você vai ter que estudar muito, muito. Porque se você não tiver que estudar, você entrou na faculdade errado, no curso errado, porque não vai valer a pena isso que você vai fazer. Você entende? Então, quer dizer, a gente assume uma responsabilidade sobre aquilo que tem, né? Vou traduzir isso numa coisa muito simples. Queria ter uma família e queria que essa minha família fosse numerosa. Tenho 3 filhos, 4 filhos. Gente, eu tenho que sustentar, manter, cuidar dessas pessoas. Não importa que gênero seja ou qualquer outra coisa. Não, é uma responsabilidade minha. Eu pus o filho no mundo. 1, 2, 10, não importa. Eu pus no mundo. Eu assumi um casamento. É um contrato de convivência. Eu tenho responsabilidade sobre esse contrato. Não só de manutenção material da casa, do lar e do casamento, mas da manutenção realmente emocional disso, estar bem nisso. Né? Não é ter uma casa muito bonita, com conforto, com comida na geladeira e passar o dia brigando com a pessoa. Né? Não, eu estou me comprometendo a cuidar dessa ideia chamada casamento. Né? Esse tipo de coisa. Ainda que eu tenha intenção de fazer um outro vídeo só falando das cartas dos arcanos menores, da nobreza dos arcanos menores, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, vou passar rapidamente nesse daqui. Então veja, o pajem de paus é o exemplo da pessoa curiosa, no bom sentido. Ele quer saber como é que funciona. É aquele que desde pequeno desmonta o relógio, desmonta a máquina para descobrir como é que as coisas funcionam. É aquele que tem a curiosidade. Outro dia, eu assistindo uma live de um famoso cientista,
ele respondeu no final da live de 2 horas, ele respondeu algumas perguntas e fez questão de responder a pergunta de um garotinho que eu não sei como ele estava nessa live, porque era um garotinho de, na minha opinião, ele não tinha mais do que 10 anos de idade. E a pergunta dele, do garotinho, pro cientista, era a seguinte: todas as pessoas conseguem roteirizar seus sonhos? Eu pensei, eu falei, não, isso não é pergunta. Ensinar o garoto a fazer essa pergunta, porque que garoto faz isso? E o cientista foi muito atencioso e respondeu, por que você roteiriza seus sonhos? Ele falou, sempre eu roteirizo os meus sonhos. Eu escrevo, inclusive, o que eu quero sonhar depois. E o cientista pergunta, e você sonha? Ele falou, na grande maioria das vezes. Mas eu queria saber se acontece só comigo ou tem mais pessoas que acontece a mesma coisa. As pessoas planejam, programam o sonho que vão ter, né? Esse menininho é exatamente esse pajem, não só por uma questão de idade, mas é isso, é a curiosidade que nós temos. Existe vida fora da vida que nós conhecemos na Terra? Existe no espaço isso? Né? É a curiosidade, essa coisa, essa febre de querer saber mais e mais e mais e mais. Temos aqui o cavaleiro. O cavaleiro já é uma pessoa que já... Essa fase da curiosidade quase que infantil, quase que sistemática, ele já ultrapassou, mas ele vai em busca, ele é uma pessoa determinada a conseguir aquilo que ele quer. Aquilo que ele sonha, aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa, ele realmente vai atrás, ele luta por esse conhecimento. Ele vai atrás. Olha, tem um leão simbolicamente aqui representando que ele vai armado com as armas de São Jorge, né, digamos assim, em busca daquilo que ele pretende. E o que são essas penas? Lembra que a figura do louco às vezes é representada com um chapéu com uma pena, né? Que é essa leveza de coração, leveza de intenções, mas também é uma antena com o universo. Né? Eu estou antenado com o universo, eu sou movido pela minha intuição e por tudo mais que possa acarretar isso. Ele é movido por muitas possibilidades intuitivas, né? Também. A dama de paus e o rei de paus. E nós vamos ver essas duas figuras que são as figuras maduras nisso. Elas são pessoas que são normalmente bem-sucedidas nas suas ambições, especialmente no sentido criativo. São pessoas que conseguiram atingir as metas que se propuseram num determinado momento da vida. Eu queria ser escritor e consegui. Eu queria ser atriz e consegui. Fui atrás e continuo batalhando, porque isso não acaba nunca, né? A grande batalha. Não acaba nunca. E consegui, estou ali, estou trabalhando por isso. Né? E vou continuar pensando nisso, mas de uma forma mais tranquila, uma forma sem tanta angústia, sem tanta pressa, a gente pode dizer isso. Mas eu acho que as cartas de corte merecem, sim, serem vistas com mais atenção sempre, porque elas são muito interessantes. E às vezes a gente deixa um pouco de lado, tem medo de falar sobre elas ou coisa semelhante. Naipe de copas, e aqui nós estamos no terreno das emoções. Se aqui a gente falou do elemento fogo, o fogo criativo, né? O fogo conduzido por Prometeu, né? O fogo da vida, aqui nós vamos falar das emoções. Nós vamos falar dos nossos sentimentos positivos e negativos. Não, por favor, não vamos ficar sempre caindo naquela babaquice, se me permitem a expressão chula, de que emoção é sempre positiva e é sempre relacionada a relacionamento e amorzinho. Não é. Não é, literalmente. Emoções são todas as que nós sentimos, são esses sentimentos viscerais que nós temos, que não são racionais exatamente, mas que nos provocam euforia, né? Grande alegria, grande profunda tristeza, o choro, a gargalhada, né?
a nostalgia, nós vamos encontrar nessas cartas, representadas nisso daqui, no naipe de água. Por que água? Porque a água se molda ao recipiente em que ela ocupa. E também por uma simples razão. A água, ela pode ser muitas vezes plácida, calma, né? Uma lagoa pode ser plácida, calma, e em outros momentos pode ser um vergalhão, pode ser uma onda imensa, um tsunami acontecendo naquilo, porque as emoções às vezes explodem dentro da gente. Muitas vezes elas são às vezes até tediosas. O tédio é uma emoção. Mas, né, nós vamos trabalhar com isso. E nós temos nessa carta, né, a ânfora com a água jorrando, né, o simbolismo aqui, e nós temos também a figura de Adão e Eva ainda no paraíso. Reparem, ainda no paraíso, eles ainda não perderam o paraíso. Ou seja, quando é que perde o paraíso? Quando entra a parte cerebral, que eu vou questionar, né? Por que é proibido? Por que eu não posso saber ou fazer? Não, se você não entrar por essa vereda de querer discutir isso, eu prometo que você vive eternamente e sempre num berço esplêndido. Não, eu prefiro trocar isso, trocar essa eternidade insossa e me tornar agente da minha vida. Então eu perco o paraíso prometido, mas vou nessa batalha de ganhar a vida com o meu suor, amassar meu pão com o suor do meu rosto, do meu trabalho e parir com dor, eu vou viver as emoções da minha condição de humano, né? As situações da minha condição de humano, de ser humano. O 2. O 2 de copas é, na minha opinião, a carta, na minha opinião, vejam bem, a carta que talvez seja a promessa da gente encontrar a pessoa que a gente vai se interessar sentimentalmente. Necessariamente, não, o Alex falou que a gente vai encontrar, quando encontra essa carta, a gente está encontrando ou o namorado ou a namorada. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma pessoa que sentimentalmente vai te completar. Evidentemente pode ser também namorado ou namorada, mas pode ser também aquele amigo que você encontra, que se torna parceiro, que se torna uma sombra. Vocês dois são uma sombra um do outro, né? Uma da outra. Hoje mesmo eu li na Facebook uma amiga minha, querida, cineasta, lastimando a perda de uma amiga que ela encontrou no grupo escolar, né, na escola primária. Elas se conheceram e foram amigas constantes em todas as situações. Mesmo morando distantes umas das outras, uma da outra, foram durante todo esse tempo foram amigas inseparáveis. E uma delas faleceu. E ela lastima isso, que ela não sabe o que é não ter mais essa parceria de uma olhar para a outra e saber o que a outra está pensando, o que a outra não está dizendo verbalmente, mas está dizendo no gesto, no olhar, no inclinar da cabeça. Muito bonito isso, né? O 2 é isso. O 2 também é uma escolha de alguma coisa que você gosta. Por exemplo, digamos que eu estivesse para fazer não preciso buscar um vestibular, um Enem, nada disso. Posso pegar um curso, eu quero aprender alguma coisa nova. O que eu mais gosto nesse momento? O que eu mais gosto, o que eu mais gostaria de aprender era escrita criativa. É fazer essa opção e pegar, encontrar o melhor curso de escrita criativa que eu puder e ficar feliz de estar fazendo, mesmo que eu não pretenda trabalhar como escritor, mesmo nada disso. É pelo prazer de fazer, pelo prazer de novamente aprender alguma coisa, o sentimento de satisfação. Talvez você possa falar, mas isso não é bem uma emoção. Depende de como você vê, como que você lê, desculpem, esbarrei,
Como é que você se lê na história da sua vida, né? Para mim, um dos grandes momentos assim da minha vida, um momento que me traz calma, prazer, satisfação, é ouvir um bom concerto, é assistir um excelente filme, é ler um livro, é voltar a livros que eu vou ficando com medo e pena de terminar. E eu começo a ler devagarinho, e às vezes eu leio em voz alta para mim mesmo, para durar mais tempo a leitura, porque eu não quero que termine aquilo, de tão legal que é a forma que ele está escrito. Nem sempre é pelo que está escrito, mas de que maneira foi escrito. Né? De que maneira foi criado, naipe de paus, de que maneira aquilo foi pensado, criado. O 3. O 3 nós podemos até ver como uma extensão do 2. O 3 é quando nós encontramos aquele grupo que a gente é amigo em grupo. Não é mais uma pessoa só, uma coisa só que a gente é apaixonado. É aquilo que a gente gosta no coletivo. É quando a gente, por exemplo, nós nos damos muito bem, nós saímos sempre juntos, nós somos um grupo de casais que se relacionam bem, que toda semana ou todo mês tem um jantar na casa de um, e nós estamos felizes com isso, né? Não precisa ser exatamente, você precisa sair com seu marido ou com a sua esposa, nesse sentido. Você pode ser um grupo de trabalho, um grupo de amigos, um grupo de infância, um grupo da faculdade, né? Pode ser alguma coisa assim também. Claro que pode ser outras coisas juntas. E o 4? O número 4, né, que lembra um pouco um cubo, né, 4 faces, um quadrado, melhor dizendo, o cubo tem 8 faces, não tem 4 faces. Mas ele vai... O que ele parece? Ele parece uma coisa muito estável. E é por isso que a gente associa muito o 4 de copas à ideia de tédio. O que é o tédio? O tédio é quando a gente não tem sentimento nenhum. A gente não tem prazer, a gente também não está triste, a gente não está alegre, a gente não está satisfeito, a gente não está para nada, né? A gente gostaria que muita coisa acontecesse. Aqui mostra a representação, é muito interessante. O rapaz está cercado de pessoas amigas, mas ele está isolado nas suas próprias emoções. Você entende? Ele está isolado dentro de uma tina, né? Que pode ser, aqui era uma colheita da uva, coisa e tal, ele está trabalhando. Não, ele está, na verdade, isolado naquilo que ele... na dele, ele está na dele, né? É um isolamento. O tédio é muito ruim, porque ele também impede que a gente... eu sempre acho que o tédio está muito associado com a ideia de fugiu minha palavra, mas eu já vou lembrar. Enfim, ele impede que a gente veja o lado melhor das coisas, veja um lado positivo nas pessoas, veja que cada dia, por mais parecido que ele seja com o anterior, ele é diferente e traz coisas diferentes e traz possibilidades diferentes. O mesmo grupo que a gente frequenta não é sempre igual. E também a gente não deve deixar ficar igual. Num casamento, nada é pior do que o tédio. Não é mesmo? Nada é pior. No trabalho da gente, o tédio é horrível. Horrível, a gente tem... Mas isso é uma luta pessoal. A gente não pode deixar acontecer, porque se você deixar, ele realmente se instala, né? Quase como uma doença. O demônio do meio-dia, né? Aquela doença que dá vontade de você voltar para a cama e ficar ali, né? Sem nada, se sentindo a última das pessoas, porque você não tem vontade de fazer nada, de conhecer ninguém, de ouvir ninguém falar, coisa e tal. Então, é uma carta que a gente deve pensar quando ela aparece para a gente, se a gente não está deixando de alimentar. A gente está cercado de possibilidades e
muitas vezes ignorando isso. As pessoas estão nos ofertando uma coisa chamada calor humano e a gente está optando por um isolamento no sentido até de falar que má vontade com os outros, como eu sou infeliz, ó dia, ó mês, ó ano, né? Aquela coisa toda. Os 5 de copas. Dá para a gente entender muito bem pela imagem que deve ser uma festa aonde nessa mesa posta alguém esbarrou, os próprios comensais puxaram a toalha e caíram as peças no chão, né? Enfim, houve um acidente, digamos aqui no caso, um acidente doméstico. O 5 de copas é exatamente isso. É quando a gente acha que sentimentalmente está tudo perdido, não me resta mais nada, fui abandonado, fui traído nos meus sentimentos, fui desprezado no carinho que eu tinha para oferecer, o meu coração foi dilacerado por essa pessoa má que não soube reconhecer, coisa e tal. E a gente se esquece que quem faz isso para a gente, quando faz, é só uma pessoa. O mundo está lotado de gente que pode continuar e pode se encantar com a gente e com quem a gente também pode se encantar. Mas às vezes as pessoas são preguiçosas. E vamos pegar ali, que eu já não sei onde é que eu deixei, o tédio. Né? São preguiçosas mesmo. Elas preferem ficar isoladas e recebendo apoio e tudo mais, mas não fazendo nada, não tomando iniciativa, que é para conseguir alimentar o ego aqui e fazendo papel de vítima. Né? Nossa, dessa eu não vou sair, nada mais de bom vai acontecer para mim. Claro que vai. Claro que vai. A vida é feita disso. É a mesma coisa, se eu não passar numa entrevista de emprego, significa que em nenhuma outra entrevista eu vá passar. Se eu não passei no vestibular, numa prova do Enem, significa que eu devo abandonar os estudos e nunca mais abrir um livro na minha vida, porque imagina, eu não consegui manter aquilo, eu não consegui ter um padrão de... Não, ao contrário, eu gosto de mim. Pode cair, ruir tudo que eu gostava em volta de mim, mas eu continuo gostando de mim. Você entende? Eu não vou fazer o papel de depressivo para chamar a atenção do outro. Eu não estou falando, por favor, de depressão quando ela é um desequilíbrio químico realmente na pessoa. Mas assim, a pessoa que quer ganhar o outro através da piedade fácil, melhor dizendo, fazendo papel de vítima o tempo todo. Não, eu vou superar. O 5 de copas tem muito disso. O 6 de copas. O 6 de copas é uma carta que eu acho muito bacana. Eu acho que hoje em dia, com mais de 7 décadas de vida, eu vivencio muitas vezes, me pego vivenciando, imagino que vivencie muito mais do que eu me pegue vivenciando essa carta, que é a carta que fala da nostalgia. Quando você começa o assunto assim, no meu tempo, pronto, pula ali um 6 de copas bem grandão. No meu tempo era melhor, no meu tempo não tinha internet e as pessoas conversavam, no meu tempo não tinha televisão e as pessoas iam nas casas uns dos outros fazerem visitas. No meu tempo as pessoas liam, no meu tempo a escola era risonha e franca, que a gente sempre esquece das reguadas, puxões de orelhas que recebíamos, mas tudo bem. Né? No meu tempo não havia fake news, no meu tempo o padrão de beleza era outro, no meu tempo não se gastava dinheiro com bobagem, no meu tempo se comia em casa, não ficava se comendo produtos industrializados da maneira que nós fazemos hoje. Né? Ou então é a pessoa que, assim... Legal foi meu primeiro namorado, minha primeira namorada. Né? Depois disso, nunca mais conheci ninguém legal. Isso também é uma nostalgia.
Isso também é uma forma de você viver no passado. É um sentimento ruim? Não, quando você sabe direitinho o que você está vivendo, revivendo, melhor dizendo. Você não está vivendo, você está revivendo, rememorando algo bacana que você alimentou, né? Haja vista que a gente tem uma tendência muito grande, né? Depois, veja, depois que as pessoas morrem, elas não têm mais defeitos, elas viram santas, né? Elas sempre foram maravilhosas, elas sempre foram fantásticas, elas sempre foram incríveis, elas sempre foram verdadeiros heróis e heroínas, né? É uma forma lúdica de olharmos para o nosso próprio passado e tentar nos alimentarmos dele. Eu acho que bacana é a gente reconhecer isso, saber quando a gente está vivendo isso de uma forma saudável. Recordar pode ser, sim, viver, mas a gente não pode viver no passado. A gente tem que viver no momento presente. Pelo menos é a maneira que eu entendo e é a maneira que eu procuro conversar quando estou conversando com os meus amigos e amigas e parentes e pessoas próximas e colegas de trabalho. É a ideia que eu sempre procuro colocar. Era mais fácil, a gente tinha mais clientes aqui na loja, coisa e tal. Mas isso é uma coisa que nós também... Não é que tenhamos que nos adaptar aos tempos. Claro que nós temos. Mas nós podemos empregar isso. Talvez nós tratássemos eles de uma forma mais carinhosa, mais afetuosa e menos rápida, e menos ríspida, e menos ansiosa que hoje. Por que então a gente não pega essa ideia e aproveita e traz para o presente, mas vivendo no presente? Sem ser chato, sem esquecer as normas de conduta de hoje, né? O 7 de copas. A gente pode interpretar essa carta, já evidentemente, né, do tempo que estudo, olha a nostalgia, do tempo que eu estudo, né, mas não importa, se eu tivesse começado ontem seria a mesma coisa. Nesse tempo de estudo, eu vi diversas leituras dessa carta, mas uma delas que eu acho que cabe muitas vezes nas leituras, nas interpretações, é a seguinte: é quando nós temos muitas ofertas sentimentais, muita coisa legal, e às vezes nós temos que optar. Muitas vezes nós temos que optar. A gente tem que optar entre reformar as roupas, né? Quer dizer, comprar roupas novas, bacanas, lindas, ou fazer uma viagem. Redecorar nosso quarto, nossa biblioteca, né? Ou então abastecer a nossa coleção de baralhos com 10 novos lançamentos, né? Esse tipo de coisa. É uma escolha que a gente tem que fazer. E às vezes a gente tem muitas dessas escolhas ao mesmo tempo. Você imagina uma pessoa que distribui, por exemplo, seu currículo em diversas empresas e é chamado por algumas, digamos que 3 ou 4 chamem para uma entrevista, ou chamem assim no sentido de, gostamos de você, quando é que você poderia trabalhar? Você vai ter que optar. Então, qual é o conselho disso? Que tipo de opção, se você tirar essa carta para decidir? A opção mais próxima do seu coração. Quando eu falo coração, estou falando dos seus sentimentos. Aquela opção, aquela empresa, aquela loja, aquele negócio, aquele trabalho que mais próximo fala das suas emoções, que parece ser mais querido para você, que você gostaria de, entre aspas, se casar com esse trabalho, né? Pode ser uma dessas. E também pode ser, evidentemente, aquela pessoa que arranja muitos namorados ou namoradas ao mesmo tempo e chega aquela hora que você tem que optar por alguém, né? Porque não dá para manter essa festança o tempo todo. Ninguém aguenta ficar inventando desculpas para ir de um lado para outro, para perambular entre isso, alimentando nos outros sentimentos de paixão por você. Pode também ser isso, eu chamaria isso de uma leitura negativa, quando a carta está invertida. Quando as ofertas são muitas, mas dá licença, talvez elas não sejam éticas. O 8 de copas.
a figura está indo embora por um longo caminho, a gente já fica sabendo que nesse caminho teremos obstáculos a serem vencidos também, como em tudo na vida, e temos tesouros que estão sendo deixados, alguns nem abertos ainda. Ou seja, é quando a gente explorou bem as emoções todas daquilo que a gente está farto. Quase um 4, aquilo que vai começar a ser tedioso. Eu vou usar a ideia de um relacionamento sentimental, que não precisa ser isso. Olha, quando a gente começou a namorar, foi muito legal, durante muito tempo foi legal, passaram-se os meses, os anos, mas nessa passagem de tempo, nossos caminhos também foram se alternando, nossos interesses foram mudando, ainda que nós continuemos a gostar muito um do outro, uma da outra, um do outro, enfim. Ainda que isso continue vivo dentro da gente, não é mais amor no sentido de um amor físico, emocional, espiritual. É um amor no sentido de respeito, reconhecimento e às vezes uma coisa que eu acho até muito ruim, chamada agradecimento. Que eu não acho que seja amor, sabe? Eu acho que isso tem que ser repensado. A gente não precisa, a gente não tem que gostar do outro porque o outro fez alguma coisa para a gente, porque a gente fica agradecido. Isso daí é uma troca quase que comercial, não tem que haver. Né? A gente gosta das pessoas por elas, porque elas são elas, porque elas têm muito para nos dar e nós também temos para dar. Nós vamos fazer uma simbiose nesse gostar. Ninguém vai ser maior do que o outro, ninguém vai gostar mais do que o outro, ninguém vai querer dominar o outro. Os dois vão crescer. Né? Como dizia o poeta oriental, Gibran Khalil Gibran, né? Que o carvalho e a oliveira só crescem quando eles são plantados separadamente. Ou seja, o casamento sobrevive, floresce e frutifica quando um não faz sombra para o outro. Né? Isso é importante. Quando isso começa a acontecer, acaba o prazer, a emoção vai acabando e passa a ser uma ligação meramente pontual, uma ligação meramente de conforto, de tédio, de comodismo, que é muito triste na vida de qualquer pessoa. Então, essa pessoa está indo em busca dessa emoção novamente. Está partindo em busca, ela pode encontrar ou não. Os caminhos são longos, os caminhos serão também difíceis, mas as possibilidades existem. E o que vale mais a pena? Morrer de tédio e frustração, como num 4 de copas, ou viver a aventura da busca? Compete a cada um responder, né? Aqui nós temos o 9 de copas. E reparem como essa carta é diferente aqui. O 9 de copas costuma ser representado por uma mesa com 9 taças em cima e na frente dela sentada uma figura de aparência bastante satisfeita, encarando o observador, né? Tipo, tudo meu, né? Ótimo. Aqui é diferente, repara que é um pescador pescando um peixe e ele tem uma ave mitológica que não é nem um anjo nem uma ave ao lado dele, né? É quando você conquista o que você quer. É quando você sai em busca daquilo que você deseja lá atrás e no processo todo você conseguiu adquirir, conseguiu pescar, né? Conseguiu o que você queria. E isso tem um valor muito grande para você. Vale ouro, vamos dizer, né? Vale ouro no sentido de é uma coisa valiosa e preciosa para mim. Né? Os meus sentimentos a respeito do meu trabalho, da minha família, da minha profissão,
da pessoa com quem eu compartilho minha vida, né? A respeito dos meus amigos, das pessoas que fazem o meu círculo mais próximo, são absolutamente valiosas para mim. É uma sorte grande que eu tirei. Né? É uma sorte mesmo, porque nem todo mundo é feliz na realização, na exploração e na manutenção saudável dos seus sentimentos. Né? Esse é o 9. E o 10, que é uma carta que encerra um ciclo e vai abrir chances para um novo, né? Se o arco-íris representa uma comunicação divina com o ser humano, né, em termos de mitologia, em termos de simbologia, nós temos aqui o arco-íris representando todos os nossos sentimentos em todas as suas cores, em todas as suas gradações. É o controle desses sentimentos, é o saber amar, é o saber reprimir os sentimentos negativos, reprimir, mas reconhecer. É não vivenciar os sentimentos negativos o tempo todo, né? Não viver da raiva, do ódio, do rancor, que são sentimentos, né? Mas viver do amor, da temperança, do equilíbrio. É saber isso daí e fazer isso frutificar, espalhar isso. Não é só constituir a família, mas é espalhar isso, é divulgar isso. A gente se sente bem, se sente energeticamente feliz perto de pessoas que são bem equilibradas nos seus sentimentos. E daí nós temos as cartas de corte. Como eu disse para vocês, eu tenho vontade de vir a fazer um vídeo só falando sobre cada uma delas mais extensivamente. O pajem, que a gente sempre considera um aprendiz, um iniciante, um principiante, ele é muito visto, né, por um grande número de tarólogos e estudiosos de cartomancia como um símbolo de intuição, uma pessoa muito intuitiva. O sentimento aqui está nessa premissa da intuição, uma pessoa que é sensível às coisas, né? As diversas camadas de compreensão e de entendimento. Daí nós temos o cavaleiro, que muitas vezes é visto como um conquistador, um sedutor, né? Mas ele é uma pessoa que luta por aquilo que ele ama. Também tem isso nele. Ele tem um aspecto, sim, da pessoa que está constantemente em busca de um sentimento novo. É como se fosse um 8 de copas, aquele 8 de copas da pessoa que cansou do que estava vivendo e vai em busca de algo novo. Esse cavaleiro, ele muitas vezes representa essas pessoas que elas estão constantemente mudando de parceiro, porque elas não conseguem encontrar conforto no outro, quando na verdade elas talvez não consigam dar o conforto. Elas se intitulam arautos do amor, mas na verdade talvez seja só uma fantasia da cabeça delas. Elas não dedicam-se ao outro o suficiente para gostar do outro. Elas querem ser gostadas, elas querem ser amadas, elas querem ser consideradas importantes, insubstituíveis, coisa e tal. Pode ser interpretado como isso. Não é sempre que é interpretado como isso, e isso vai levar sempre o contexto, a possibilidade de ter alguma lógica dentro daquilo que foi a questão que originou. Daí nós vamos ver a rainha e o rei. A rainha e o rei, gente, em princípio, eles representam muito os aspectos da carta do imperador e da imperatriz. A carta do imperador e da imperatriz são cartas dos arcanos maiores. E são cartas arquetípicas, não são cartas simbólicas, né? Aqui, a imperatriz, ela é subdividida
digamos assim, ou dividida em 4 aspectos. O aspecto material, o aspecto criativo, que é o naipe de paus, o material é o naipe de ouros, o aspecto racional da rainha, né, da imperatriz, e também o imperador a mesma coisa, e o aspecto emocional. E a rainha de copas costuma ser uma pessoa que ama profunda e intensamente, né? Profunda e intensamente, mas com controle. Ela não chegou à posição de rainha porque ela é estabanada, porque ela é maluquete, né? O rei não chegou à posição dele porque ele é precipitado, porque ele faz as coisas sem pensar. Não. A posição de rei significa eu tenho domínio, eu mando, né? Eu sei fazer. E esse eu mando é um mando mesmo em mim, né? Não é nos outros apenas, né? Eu tenho domínio sobre mim, eu tenho esse equilíbrio, eu tenho autocontrole. Então, eu não preciso juntar 20 paixões na vida, mas eu vou aproveitar cada uma que eu tiver da melhor maneira possível, da maneira que mais me ajude a evoluir dentro do meu processo de vida, dentro do meu caminhar. A rainha e o rei são isso, são pessoas maduras nos seus sentimentos. Não se iludem por qualquer coisinha, não estão desesperados para mostrar para o amigo a nova namorada ou para a amiga o novo namorado. Não tem nada disso, não existe essa competição, esse tipo de flerte vago, vazio e muitas vezes totalmente insalubre, né? Porque não conduz a nada, nem representa sentimento, representa uma outra coisa. Não, pelo menos não um sentimento de amor e de afeto. Representa um sentimento de combatividade, de competição, usando a terceira parte, né? Então, eles são pessoas muito seguras de si e dos seus sentimentos. Costumam representar. Não necessariamente representam. Bom, gente, quase 1 hora de vídeo, eu vou preferir parar nesses 2 e fazer um próximo vídeo falando do naipe de espadas e do naipe de ouros, para a gente passar todo esse baralho que é o Medieval Europe Tarot, certo? Então, eu agradeço a companhia de vocês até o presente momento e aguardem que logo mais eu posto um vídeo falando exatamente sobre os naipes faltantes desse deck. Tá? Muito obrigado a todos pela companhia.